Abra a sua lição nesta segunda-feira e vamos estudar sobre mergulhando mais fundo. Quando a gente fala a respeito da Trindade, vamos lá, vamos no primeiro degrauzinho. Primeiro você tem que ter a certeza de que existe Deus. É isso aí, primeira coisa, a gente tem que chegar a essa conclusão. Como é que você chega a essa conclusão? Eu, pelo menos, chego a essa conclusão quando eu olho, por exemplo, para o corpo humano, quando eu olho para a natureza, eu olho para a natureza e falo assim, gente, que coisa bonita, que coisa fantástica, que coisa perfeita. Tem que existir uma força por trás disso, tem que existir um pensamento mais inteligente do que todo mundo para formar isso. Eu tenho dificuldade de acreditar de que a partir do nada surgiu tudo. Eu tenho dificuldade de acreditar que a partir do acaso surge a mão, surge o braço, surge o olho. Eu não consigo. Na minha cabeça tem que ter muita fé para acreditar que nós viemos do nada. Então eu acredito em Deus. Ok, eu acredito em Deus. Aí agora vamos a uma outra pergunta. Tá, e esse Deus, ele se revelou pra gente? Sim, ele se revelou. Aonde que ele se revelou? Ele revelou algumas coisas sobre quem ele é na Bíblia. Uma das coisas que ele revelou é em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, que diz assim, ó, também disse Deus, façamos. Ora, façamos, tá no plural. Então, a gente de cara aqui, no primeiro capítulo de Gênesis, a gente compreende de que Deus, ele não é um. Por quê? Porque ele está falando no plural. Diga-se de passagem que se a gente entendesse Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 3, basicamente assim, aquilo, o fundamento da nossa fé estaria maravilhoso. É Deus como Criador, é a criação do sábado, criação da família, Deus como sendo mais do que um. Então, aqui em Gênesis capítulo 1, nós temos a informação de que não é alguém único, de que existe mais do que um. E daí? Quando a gente olha para João capítulo 1, vamos lá em João capítulo 1. Em João capítulo 1, nós temos a seguinte ideia. Aqui, ó, João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui a gente tem uma segunda pessoa dentro daquele façamos. Nós temos Deus, nós temos façamos. Ok, quem que é esse façamos? Aqui a gente tem Jesus, o verbo, ele estava com Deus. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem a certeza de que Jesus, ele fez parte da criação. A grande questão que algumas pessoas colocam é assim, ok, eu acredito em Deus, acredito que Jesus foi uma figura importante na história, mas Jesus não era Deus. Para esses que falam a respeito disso, a gente vem para Mateus capítulo 4, aonde a gente entende aqui aquele encontro de Satanás com Jesus no momento da tentação. No versículo 3 diz assim, olha, o diabo fala assim, se és filho de Deus. Então, você percebe que essa dúvida de que se Cristo ele é filho de Deus ou não, ou se ele é o próprio Deus, é uma dúvida que é utilizada pelo próprio diabo. Tanto para ele, quanto para colocar dúvida no nosso coração. Então ele já começa assim, olha, veja bem, se você é Deus... E aí no versículo 6 ele diz assim, olha, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí no versículo 7, Jesus fala assim, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele assume de que ele é Deus. Aí, um pouco mais à frente, no versículo 10, assim, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, Jesus está dizendo, olha, só a Deus a gente pode dar culto. Então, eu sou Deus. Então, a própria figura de Jesus é aquela figura em que ele estava na criação, que ele fazia parte da criação, ele estava no início e ele também se considerou em vários momentos ele mesmo ser Deus. Eu vou dar um outro exemplo para você. Lembra aquele momento em que Jesus estava numa casa e aí desceu um paralítico, os amigos desceram ali, aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, seus pecados estão perdoados. Aí o pessoal fala assim, nossa,
Mas só quem pode perdoar pecado é o próprio Deus. Ele fala assim, então. E eu posso perdoar pecado e posso falar para ele, levanta e anda. Por quê? Porque eu tenho poder para isso. Então, Jesus, ele se coloca ali, olha, ok, Deus é meu Pai, uma forma dele se referir a Deus, mas ele também, ele é Deus. E o último versículo aqui para nós, para a gente poder pensar, é Colossenses capítulo 1. E aí o versículo, vamos lá, a partir do versículo 15, aí diz assim, olha, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí depois coloca, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e o quê? Para ele. Só quem pode criar a partir do nada é Deus. Então a gente já começou a entender. No princípio existia Deus. Deus não estava sozinho. Quem estava com ele? A gente já entendeu. Jesus estava com ele. Jesus, ele era um convidado de honra, ele era um criado pelo próprio Deus? Não, ele era o próprio Deus. Amanhã a gente continua.